Carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo. Capítulo de número 4. Nossa leitura, ela será do versículo de número 1 até o versículo 5 somente, tá? Diz assim, irmãos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Sabemos da urgência desta mensagem para a nossa geração também, para os dias de hoje, o quanto nós devemos e precisamos nos dedicar a ministrar a verdade que vem do Senhor. Expressamente, o Teu Espírito falou com Paulo há mais de 2000 anos atrás. E hoje essa palavra ainda está viva, porque ela é Tua. Então fale conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, venha elucidar a nossa mente. E também, Senhor, nós que somos limitados, precisamos da clareza. Além do estudo, precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para falar à Sua igreja. Então ministra os nossos corações, nos abençoe, que sejamos edificados hoje e que a Tua mensagem faça-nos viver uma vida melhor, mais atenta, mais verdadeira, para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A igreja pode sentar, por favor. Meus irmãos, domingo passado nós estávamos reunidos aqui, e eu falei fiz uma recapitulei aqui o capítulo 3, os versículos de número 7 a 8, até o 10, né? Nós recapitulamos e falamos da importância da ministração do apóstolo Paulo para essa igreja de Éfeso e o alerta de Paulo para Timóteo referente ao padrão dos diáconos e o padrão dos presbíteros. No versículo 14 e no versículo 15, no 15 e 16, Paulo tinha aquele desejo de voltar para Éfeso para estar junto com Timóteo, mas ele foi impedido de estar lá. Ele não conseguiu estar com Timóteo. E Paulo, ele acaba dando a Timóteo as orientações necessárias para que a igreja tivesse saúde e também ela fosse defendida contra aqueles que tinham intenção contrária à vontade de Deus. E no versículo de número 16, no 15 e no 16, o apóstolo Paulo esclarece que a igreja do Deus vivo, ou seja, o povo de Deus, é uma coluna, é a firmeza da verdade. Ela é tanto o baluarte como a coluna da verdade. E essa palavra, coluna, ela tinha um significado muito importante para a cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso era muito idólatra
E uma das imagens e uma das maiores idolatrias que aconteciam em Éfeso era para a deusa Diana, como nós já falamos aqui. Então, a maior glória de Éfeso era o templo da deusa Diana. Para o povo de Éfeso, aquilo era uma coisa maravilhosa, tanto é que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nesse templo da deusa Diana, haviam aproximadamente 127 colunas de mais de 18 metros de altura. Algumas delas eram feitas de mármore, algumas continham pedras preciosas e outras eram cobertas com ouro. Então, quando Paulo ele usa o vocabulário a ponto de dizer que a igreja é a coluna e o baluarte, tem uma conotação aqui de prover suporte. Paulo está mostrando que ele usa a figura do templo da deusa Diana, que tinha toda essa beleza, e o povo de Éfeso conhecia muito bem, porque muitos agora abandonaram a idolatria, abandonaram o ocultismo e passaram a servir a Deus. Eles sabem muito bem dessas colunas, do tamanho, do diâmetro que havia no templo da deusa Diana. Então, o intuito de Paulo é enfatizar que a verdade do Evangelho ela precisa ser encontrada na igreja de Deus e sustentada pela mesma, ou seja, na igreja é onde todas as pessoas precisam encontrar a verdade. Muitos de nós, às vezes, fazemos alguns julgamentos e nos esquecemos que precisamos prestar atenção a ressignificar alguns pontos que são interessantes para o desenvolvimento da igreja. Por exemplo, quantos aqui na igreja comemoram aniversário? Levante a mão. Você faz aniversário, não tem um bolo na tua casa? Sim ou não? É da igreja, sim ou não? Sim. Alguém faz aniversário esse mês? Aqui na igreja? Alguém faz? Ok, janeiro. Geralmente, quando faz aniversário, tem um bolo, tem uma vela, e a gente vai lá e fica feliz com o aniversário da pessoa, a gente canta parabéns, né? Muitos anos de vida, Deus abençoe, que você tenha longos anos de vida daqui para frente. Uma coisa, uma prática que a igreja, ela faz. Mas se nós olharmos para esse ponto e buscarmos na história de onde vem o aniversário tem origem pagã. Quantos não sabiam disso? Escute, vamos um pouco mais. Se nós olharmos para o casamento, por exemplo. Alguém que casou na igreja de véu, de grinaldo, casou de branco na igreja? Quem casou? Levante a mão. Então, o teu casamento também tem origem pagã. Ou você não sabia disso? Se nós olharmos outra coisa, falar que o Natal, por exemplo. Eu não tenho vergonha de falar em momento algum. Eu estou falando isso para você porque eu fui aprender. Quantas vezes eu descia, marreta, bati no Natal, não bati. Eu, pastor William, que mas aí eu fui ouvir alguém que teve mais acesso, mais informação do que eu. Muito mais informação do que eu. É incrível falar o que eu vou falar, mas até o chá de bebê tem origem pagã. Até o chá de panela. Até o chá de casa nova. Na verdade, o reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte. Ele diz assim, olha o que ele diz. Ele diz assim, nós vamos ter que andar nus. Nós vamos ter que andar nus. Porque até a roupa que nós usamos, ela tem um significado. Até a gravata que o pastor usa tem um significado. A gravata, pelo que eu estudei um pouquinho, quem a criou não foi um hétero, um homem, até foi um homem, mas com outro significado. E quem o criou para outro objetivo. Não é para usar junto com o terno, com a camisa por dentro, não. Então a história
vai nos mostrando que muitas coisas foram ressignificadas. É claro que você não vai para o inferno por estar batendo palma, parabéns para o teu filho. Você vai morrer, vai para o inferno porque você entrou na igreja de véu e grinalda. Você não vai para o inferno porque você colocou um pisca-pisca na tua casa, como eu dizia que era pecado. Eu dizia isso. Pastor Washington. O que leva o homem à condenação do inferno, biblicamente falando, é ele remover um tio ou um jota da Escritura. É ele sair do que a palavra de Deus estabeleceu. É claro que nós não vamos fazer do culto um culto pagão. O culto tem que ter a palavra de Deus centralizada em Jesus, apontando para o único e verdadeiro Deus. O culto, a igreja se reúne em comunhão, em koinonia, para ter um relacionamento com o povo de Deus. Agora, quando a apostasia vai entrando na igreja, juntamente com a apostasia, acontece o esfriamento literal, de maneira inteira, da fé do cristão. Ele começa a morrer aos poucos. Isso que nós não podemos ressignificar. A palavra de Deus não pode ser ressignificada. O evangelho não pode ser atualizado. As verdades não podem ser banalizadas. O que está inserido nesse livro aqui, nesse texto, ele precisa ser sustentado com a alma, com a vida, com o corpo. E se necessário for, nós temos que morrer em defesa dessa verdade. Porque a igreja, ela é coluna e baluarte dessa verdade. Ela é sustentada por esta verdade, ela é alimentada por esta verdade, e ela precisa proclamar essa verdade, porque da mesma forma que a igreja foi alcançada pela bondade, misericórdia e graça de Deus através da verdade, o mundo também será alcançado por esta misericórdia através da verdade. Então, meias verdades não resolvem o problema. Nós não podemos apresentar meias verdades. É como o pastor Marcos Canconato diz em um debate. Ele diz: nós não podemos tomar só a parte doce da palavra de Deus. Foi o teclado, digo. A palavra de Deus também tem uma parte que é amarga. E nós precisamos tomar os dois copos juntos. Ou um copo só, na verdade. Com doce e com amargo, porque está tudo junto. Uma parte é doce, uma parte é amarga, uma parte é bom para a igreja, a outra parte também é bom para a igreja. Só que ela amarga na nossa boca. E pelo simples fato de ser amargo, não quer dizer que eu não posso pregar. Não quer dizer que eu não deva falar, que eu não deva anunciar. Aí entra o combate. Porque as igrejas, de modo geral, estão conduzindo... Paulo está falando isso no tempo dele. No tempo dele ele diz, o Espírito diz que expressamente nos últimos tempos, quando nós estivermos nos aproximando dos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Parece que Paulo está dizendo que na nossa geração ou na geração futura, as pessoas iriam começar a se apostatar da fé. Não, na época, a apostasia ela se iniciou com a vinda de Jesus. Desde a sua primeira vinda até o seu retorno, vai acontecer apostasia. Muitas pessoas na época dos apóstolos apostataram da fé. Muitas pessoas nesse momento aqui que eu estou pregando estão se apostatando da fé. Vamos abrir aqui rapidinho no no livro do profeta Jeremias, por favor, só para fazermos uma leitura a respeito dessa apostasia e Deus, o convite de Deus, Deus falando com o seu povo, um povo que é dele, um povo que ouvia a pregação dos profetas, um povo que foi resgatado das mãos do Senhor, mas é um povo que vive longe de Deus. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos do rei de Judá e
Jeremias capítulo 8, versículo 4, perdão. E diz eles mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece seu tempo determinado, e a rola e a grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Olha o que Deus está dizendo. Não adianta o povo ser meu povo, dizer que é meu, que eu sou o Senhor deste povo, mas se eles se afastam de mim continuamente, se eles vão embora continuamente. Na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, muitos homens, muitas mulheres ouviam o evangelho, mas continuamente se afastavam do Senhor. Então, o que nós queremos aplicar na igreja hoje é mostrar que todos nós que estamos aqui, o Senhor, a senhora, eu como pastor, os trabalhadores dessa igreja, nós precisamos botar os nossos pés no chão, porque até Jesus voltar, o aumento da apostasia, ela vai se multiplicar ainda mais. Quando Cristo estiver próximo a voltar, a apostasia vai alcançar um auge muito maior. Muitas pessoas vão se apostatar de maneira muito acelerada. Quanto mais próximo da vinda de Jesus, quanto mais perto ele estiver. Então, quando você sente no teu coração assim: eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia para Deus, cuidado, você pode estar se apostatando da fé. Cuidado. Sabe, quando nós tínhamos aquele desejo de estarmos na presença de Deus, como dizia o salmista, que ele preferia estar na casa do Senhor, ele se alegrava em estar na casa do Senhor, são indícios de apostasia. A apostasia vai começando assim: a preguiça na leitura, a preguiça de estar no culto, a preguiça de ouvir um sermão, a preguiça de estar adorando a Deus em espírito e em verdade, a preguiça de perdoar, a preguiça. O nosso coração, ele começa a se transformar num coração mundano. Ele vai se apostatando dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então nós, como igreja, não podemos confundir apostasia com perda de salvação. Não é isso que Paulo está falando para Timóteo. Apostatar da fé, como Paulo vai dizer aqui, nos versículos de número 1, não quer dizer que o homem perdeu a salvação. E ao mesmo tempo, a apostasia não é uma negação da perseverança dos santos, não. O que é apostasia? Apostasia significa que, por influência dos falsos mestres, muitas pessoas que outrora professaram a fé cristã, elas vão abandonar essa confissão. São aqueles tipos de pessoas que fizeram parte da igreja visível, estavam no nosso meio, no meio da igreja visível, que assumiram um papel de compromisso público com a igreja. Elas vão deixar as fileiras da fé. Ou seja, nem todas as pessoas que fazem parte da igreja visível, elas fazem parte da igreja invisível. Nem todas. Eu não consigo
colocar numa balança, olha para cá, eu não consigo colocar numa balança quais são os membros desta igreja que eu vejo com os meus olhos aqui nesse culto, que fazem parte dessa igreja visível, que estão inseridos na igreja invisível. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, nos levar para estar com Ele para sempre, onde nós estaremos para toda a eternidade com Cristo, Ele vai vir buscar um povo que está no meio dessa igreja visível, que faz parte daqueles que estão com o seu livro, com o seu nome escrito, não no livro, como o pastor William pediu aqui, não escrito na ficha de membro da igreja somente, não escrito no hall de membros, não, porque existem muitas pessoas que estão lá, com o nome escrito no hall de membros da igreja, estão com os nomes escritos na ficha de membro, tem carteirinha de membro, mas não faz parte da igreja invisível. Você já leu o que o apóstolo João ele diz lá no capítulo 2? Vamos abrir aqui, primeira epístola de São João, capítulo de número 2, por favor. Primeira epístola de São João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 18. Por favor. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João está dizendo, eles estavam no nosso meio, eles estavam ao nosso lado, numa igreja, no meio do povo de Deus. Naquela época, a apostasia já acontecia na época dos apóstolos. Então, quando nós olhamos para algumas situações que se encaixavam dentro da sua perspectiva como a pessoa, o que ele queria, o que ele fazia? Ele voltava. Aí ia para os trios elétricos da vida, dançava, curtia, bebia. Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas estão nesta condição, algumas estão totalmente, já foram embora, se apostataram de vez, tá? Ainda no nosso meio, se apostatando. Como eu disse aqui agora há pouco, bem devagar. Ela vai indo, ferindo o que a Bíblia ordena como regra de vida para cada um de nós. A Bíblia, ela tem uma regra de conduta para o cristão. Lembra o que nós lemos antes de lermos o capítulo 4, depois que lemos o capítulo 4, o que Paulo disse? Para que vocês saibam como convém andar na casa de Deus. A igreja, ela tem um padrão que ela precisa caminhar. O modelo do mundo não pode ser copiado pela igreja. A igreja, ela precisa gerar influência neste mundo, ser luz mesmo. Mas para isso, a igreja precisa ser essa proclamadora da verdade. Ela tem que ser essa coluna, esse baluarte da verdade. Então, quando alguém anuncia um outro evangelho com intuito egoísta ou pessoal, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: combata esses homens, porque o Espírito diz expressamente que isso vai acontecer. E no nosso meio, muitos vão se apostatar da fé. E quando
o pior não é somente... É claro que nós não vamos aqui pesar na balança. Nossa balança é muito enganosa. Nossa balança não é uma balança correta. Mas na balança de Deus, sim, a balança de Deus ela é perfeita. Mas aos meus olhos, na minha balança, é muito mais agressivo um pastor que se apostatou do que um membro. Porque um membro ele se apostatou, isso é os meus olhos, tá? O meu olhar como pessoa. O membro ele se apostatou da fé e foi embora para o mundo. O pastor não, ele se apostatou e continua no púlpito. Ele causa um estrago ainda maior para a comunidade. A igreja, ela vai se deteriorando aos poucos. E os membros achando que aquele ensinamento do pastor é o ensinamento correto, ele vai se blindando contra os outros assuntos que são verdade. Por exemplo, nós temos dificuldade, muitas das vezes, para falar com outras pessoas de outras denominações, que estão lá recebendo, muitas das vezes, ensinamento errado. Se nós formos falar um pouco de verdade sobre Cristo, sobre a doutrina da graça, sobre salvação, nós temos dificuldade. Porque para aquela pessoa, o ensinamento que o pastor deu para ela, sem fundamentar o ensinamento dele, sem olhar para as escrituras o ensinamento dele, para aquela ovelha, o ensinamento daquele pastor é correto. Eu estou agora acompanhando, eu estou tendo que acompanhar, porque uma igreja muito grande, com mais de 3.000 membros, decidiu fazer também o ano. Eu achei legal. O tema dessa igreja é Timóteo. Vai ser o ano de Timóteo naquela igreja. Eu falei, ótimo. Deus vai fazer uma obra grandiosa nessa igreja. Eles vão pregar o livro de Timóteo. O que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando as pregações. Só que eles estão proclamando o ano de Timóteo sem pregar expositivamente. Ou seja, quando chega nos pontos de liderança, nos pontos de conduta, eles estão pulando. Eles estão falando só sobre paternidade. Timóteo era filho na fé de Paulo. Fala muito de paternidade, mas esquece como a igreja deve andar. Então, querendo ou não, quando se faz uma coisa dessa, está levando as pessoas também, estão negando a verdade para aquele público. Negar a verdade, negar a palavra de Deus para a igreja é conduzir pessoas a se apostatarem da fé, da verdade. Se a igreja é o baluarte e coluna da verdade, como negar a verdade para a igreja? Ela tem que defender. O pastor ele tinha que ser o primeiro a defender a verdade, o primeiro a lutar pela verdade. Então os falsos mestres, eles vão sempre promover crescimento na igreja, com os seus métodos, com a sua maneira, com os seus objetivos de ensinar, não a verdade, e sim a mentira. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, nos últimos dias, vão aparecer homens que vão ensinar coisas que não é a verdade. Combata eles. Defenda a igreja com a verdade. Esteja você, Timóteo, como um guerreiro defendendo a verdade. E ensine isso para a igreja. E aí o apóstolo Paulo diz que o que está por detrás de todo esse ensino, vamos voltar lá em Timóteo, é espírito, há um espírito por detrás. Não é simplesmente o pastor falando, ele está sendo induzido, influenciado. Paulo diz isso, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo vai dizer que por detrás de todo falso ensino existe alguém inspirando, ou seja, conduzindo a fala daquele ministro. Os falsos mestres, eles são inspirados. É pesado falar isso aqui, mas é o que o texto inspirado por Deus, pelo apóstolo Paulo, é o que a Bíblia está dizendo, e nós só estamos repetindo. Veja como é ofensivo falar essas verdades. É ofensivo sim.
Paulo vai dizer que por detrás dessa falsa doutrina, desse povo que está se apostatando da verdade, da fé, dos ensinamentos que Paulo trouxe, as pessoas estão ouvindo espíritos enganadores, e que esses espíritos enganadores estão ensinando doutrinas que não são de Deus, mas que são doutrinas de demônios. Paulo, ele esclarece que assim como os apóstolos eles eram inspirados pelo Espírito Santo, os falsos mestres, eles eram inspirados por demônios. É duro, mas é verdade. Então nós sabemos que Satanás, ele tem os seus próprios ministros. Nós sabemos que Satanás tem as suas próprias doutrinas. A Escritura, a palavra de Deus, ela vai descrever o diabo não apenas como tentador. O diabo não é só tentador, aquele que atrai pessoas para o pecado, que conduz pessoas para a lama, para a sujeira. Mas a Bíblia também diz que o diabo, ele também é enganador e mentiroso. Ele tenta, é verdade, ele tenta incitar a pessoa a cair na lama, mas ele também engana. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Ele nunca se firmou na verdade, porque o que ele fala propriamente do que ele é seu, porque ele é mentiroso, disse Jesus. E não só mentiroso, ele é pai da mentira. Ele engana as pessoas, ele comete todo tipo de desvio da verdade, ele vai seduzir as pessoas para o erro. Então a falsa doutrina e o engano, nós podemos também considerar como um juízo de Deus sobre os ímpios. É como se Deus estivesse trazendo juízo sobre aquelas pessoas que odeiam a verdade, detestam a verdade, elas chutam a verdade, ela diz: a verdade para mim não basta, eu preciso de algo a mais. A verdade sempre vai confrontar a tua verdade, a verdade de Deus sempre vai confrontar a verdade do homem, sempre vai, esse choque sempre vai acontecer. O homem estabelece as suas verdades, e a verdade de Deus vem e destrói o castelo que o homem levantou. A nossa vida não pode estar estruturada na verdade de homens, mas é na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a nossa verdade, ela é relativa. Nós relativizamos a nossa verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é permanente. Ela tem um objetivo. Então, quando nós olhamos, vamos abrir aqui rapidinho, um conselho de João para a igreja, 1 João capítulo 4, por favor, igreja, por favor, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. João está dizendo: quem é de Deus, ouve a verdade. Não foi isso que Jesus disse em João?
É por isso que vocês não podem ouvir a minha palavra. Está se cumprindo em vocês a profecia de Isaías que diz: esse povo tendo olhos não vereis, tendo ouvido não ouvireis, tendo olhos não vereis, tendo ouvido não ouvireis. Porque o coração deles está endurecido, o ouvido entapado, os olhos escurecidos. Eles estão firmados no engano. Paul Washer diz que o falso mestre também é considerado como um Deus esmagando os falsos crentes. Porque eles não buscam a Deus, eles buscam exatamente um Deus como eles, e não um Deus santo. Porque se nós buscarmos um Deus santo, esse Deus santo, ele vai esmagar as nossas verdades. Ele vai quebrar. Imagine todos os altares levantados pelos homens diante de um Deus santo. Deus vai julgar com que intenção esse altar foi levantado, para o que foi levantado. Então a falsa doutrina é um ensino demoníaco que o homem acaba dando à igreja com um único objetivo: o seu objetivo, não a glória de Deus. Então Paulo diz para Timóteo: combate, porque esse espírito, ele não pode reinar sobre a igreja, não pode estar no meio do povo de Deus. Quando Paulo diz ensinos de demônios, Paulo não está dizendo assim: ele vai falar sobre tranca-rua, Exu caveira, Maria Mulambo, pombagira menina, pombagira cigana, 7 facadas, 7 gargalhadas, Exu mirim, Oxóssi, assim por diante, né? Tem mais, tem um monte. Eu li muito sobre guias, caboclos e orixás. Ele não está falando sobre isso, não. Não é um ensino sobre como é que age o tranca-rua, como é que age o rompe-mata, como é que age o Exu caveira das 7 catatumbas. Não é isso que ele vai ensinar. Nada disso. E o ensino aqui acerca dos demônios nada mais, nada é do que falsa doutrina, falso ensino. Todo falso ensino vai se originalizar na doutrina dos demônios. E aí, pense naquelas pessoas que estão sentadas ouvindo essas doutrinas. Imagine uma igreja hiperlotada, sentada e ouvindo o pastor ministrando uma doutrina que não é bíblica. Se a Bíblia diz que por detrás dessa falsa doutrina está uma doutrina demoníaca, o que o povo está ouvindo? Pode ser tudo menos a palavra de Deus. Porque se o evangelho não te conduz a mudar de vida, o evangelho ele tem um objetivo: fazer a igreja mudar o curso da sua vida. O evangelho é para transformar você. Então você tem que parar e pensar assim: o evangelho está me transformando? Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar assim, foi um corte que tiraram da sua mensagem e lançaram, ele fala assim: você consegue pecar e a sua consciência ficar em paz? Você consegue brigar com alguém, ter um atrito com alguém, e o seu coração fica com aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva, e você fica remoendo isso um dia após dia e não consegue liberar? Você sempre está com aquele negócio no teu coração? Você consegue deitar para dormir com raiva de alguém? Ele diz: olha, você está com grandes sinais de que Cristo não te salvou. Porque quando Cristo salva alguém, a consciência desta pessoa, ela é ferida com a verdade.
E essa verdade, ela é tão profunda que nós somos acusados pela nossa consciência quando nós pecamos. Sabe quando você falha e você fala assim, eu não tinha que ter feito aquilo. Eu pequei, meu Deus do céu. Então hoje nós temos muitas pessoas, a falsa doutrina faz isso, tá? Nós temos muitas pessoas que estão pecando e ela não se arrepende e nem tem no seu coração o pesar de que afrontou Deus. Ela pouco se importa, ela faz de maneira deliberada, ela comete um pecado atrás do outro e depois senta na mesa para tomar um café como se nada tivesse acontecido. A falsa doutrina faz isso. A verdade não, a verdade ela vai esclarecer. A verdade é o descortinar de um teatro. Alguém já foi em teatro aqui? Já foi? O bastidor, você já, assim, nós que somos plateia, nós não sabemos como é os bastidores de um teatro. A apresentação é bacana. Quando puxa a cortina assim, a apresentação é maravilhosa, né? Chega aqueles atores, aquela coisa maravilhosa, eles começam a interpretação, na verdade eles começam a falar o texto que eles ficaram lendo, para gravar o texto. Eles se apresentam, e é legal, a gente dá risada, outros sorriem, outros choram, outros aplaudem, etc. É maravilhoso. No reino de Deus, a verdade, ela vai tão profundo que ela vai descortinar o nosso camarim. O lugar aonde nós pintamos o rosto para nos apresentar. O lugar aonde nós colocamos a roupa, onde nós cobrimos a nossa nudez. Onde nós começamos a preparar o cabelo, onde o maquiador tira as imperfeições para não aparecer na filmagem que será levada ao público pelas televisões, pela rede social. A verdade, ela não permite isso. A verdade nos leva a ficarmos nus diante de um Deus que tem olhos como chama de fogo. A verdade, ela nos mói dessa maneira. E qual é a intenção dos demônios? Qual é a intenção dos gnósticos? Qual é a intenção desses homens, dos falsos mestres? A intenção deles é, não, que se importa com isso não. Para que vocês vão se importar com isso? Sigam a vida de vocês da maneira que vocês conseguirem viver. Porque Deus lá do céu está aplaudindo você do jeito que você consegue viver. Não. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você não correr para mim, a única coisa que Ele espera é juízo. Então parece bom, gostoso estarmos mergulhados no engano. Parece, mas o engano vai nos conduzir ao erro e à destruição total. Então Timóteo, para defender aquela igreja, ele vai ter que lutar com unhas e dentes e combater. Combater. Ainda aqui em João, vamos na segunda carta de João, estou terminando já. 2 João, versículo 7. Diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos inteiro galardão todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Tem que perseverar na doutrina de Cristo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. João está dizendo: não é para ter nem aliança. Quanto menos ouvir. Amém, igreja? Vamos ali num
culto. O que tem no culto? O culto é bom. É bom por quê? Porque o louvor é melhor. E eu sou dessa linha. Eu acho que o louvor tem que ser bom mesmo. Sou dessa linha aí. O louvor tem que ser bom. Vamos ali numa igreja. O que tem lá? A igreja, o conforto da igreja é muito bom. Sou dessa linha também. A igreja tem que ter conforto dos membros. Não tem problema nenhum. Vamos ali numa igreja. Tem naquela igreja lá. Na igreja lá, nós temos o melhor bebedouro. Nós temos o melhor banheiro. O banheiro lá é porcelanato. As luzes, lâmpada de croica. Tem fitinha na LED. É tudo espetacular. Tem um espaço para você ficar na internet. Um espaço kids. A nossa igreja é top das tops. Poxa, legal. Eu acredito que tem que ser, não tem problema nenhum. Mas se esquece do principal. A igreja tem uma doutrina bíblica. Tem? Não tem, então não vai. Ora, você vai porque a poltrona é acolchoada. Eu digo para vocês, essa cadeira que vocês estão, mas o essencial de uma igreja é o evangelho. E a doutrina é a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. A verdade tem que ser o centro do púlpito. A vida do ministro, a vida da igreja. A igreja ela tem que exalar a verdade. A igreja ela tem que transpirar a verdade. A igreja tem que se alimentar da verdade e alimentar as pessoas com a verdade. É isso que tem que reinar. E a verdade ela vai gerar conflito. Não importa. Nos preparemos para os conflitos e vamos enfrentá-los. Estava falando com o pastor William, aqui no teclado, a gente está conversando um pouquinho. Falei com o pastor Alex também. Você acha que não é desafiador pregar 1 Timóteo capítulo 3? Para nós que somos pastores? É desafiador. Porque agora vocês ficam assim com a gente, assim, ó. Vamos ver se o pastor está vivendo aquilo lá que ele pregou 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ver se ele é irrepreensível. Vamos ver. Como eu disse aqui no domingo passado, ótimo. Não há problema nenhum. Examine a doutrina, examine o casamento do pastor, analise, não tem problema nenhum. Não há. Pastor que se coloca numa redoma de vidro e quer ocultar toda a sua vida, complicado demais. Complicado. O apóstolo Paulo, ele tem uma defesa. E a defesa do apóstolo Paulo é uma só verdade. Vocês são a coluna e o baluarte da verdade. Timóteo defende isso aí. Que eu sei que nos últimos dias vão aparecer homens que vão ensinar doutrinas de demônios, que vão ensinar coisas que nós não ensinamos, vão mentir. Então esses falsos mestres que estão lá na igreja de Éfeso, o problema deles não é só teológico, é moral também. Eles têm problema teológico e moral. Eles vivem uma vida de imoralidade. Ensinam com o motivo errado, com a intenção errada. Paulo diz, volte lá para a gente concluir, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui, Paulo diz que o problema deles está na consciência. A consciência dos falsos mestres perdeu toda a sensibilidade espiritual. Está cauterizada. Está anestesiada, amortecida. Eles perderam o temor de Deus. Eles nem sentem mais tristeza pelo pecado. São insensíveis, irmãos. São insensíveis.
Essa palavra aqui do grego, ela tem um significado importantíssimo. Essa palavra aqui, cauterizada, traz a ideia de quando se pegava um ferro quente, como era feito com um escravo. Pegava o ferro quente e colocava na carne do escravo, assim. Tirava. Hoje é feito com boi, com gado, né? E aquele lugar que foi marcado com ferro fica insensível. Quando Paulo usa essa linguagem aqui, ele está falando isso. Ele está mostrando que não adianta a pessoa ela falar com a boca e a sua conduta negar o que ela está falando. Ainda no nosso meio, se apostatando. Como eu disse aqui agora há pouco, bem devagar. Ela vai indo, ferindo o que a Bíblia ordena como regra de vida para cada um de nós. A Bíblia, ela tem uma regra de conduta para o cristão. Lembra o que nós lemos antes de lermos o capítulo 4, depois que lemos o capítulo 4, o que Paulo disse? Para que vocês saibam como convém andar na casa de Deus. A igreja, ela tem um padrão que ela precisa caminhar. O modelo do mundo não pode ser copiado pela igreja. A igreja, ela precisa gerar influência neste mundo, ser luz mesmo. Mas para isso, a igreja precisa ser essa proclamadora da verdade. Ela tem que ser essa coluna, esse baluarte da verdade. Então, quando alguém anuncia um outro evangelho com intuito egoísta ou pessoal, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: combata esses homens, porque o Espírito diz expressamente que isso vai acontecer. E no nosso meio, muitos vão se apostatar da fé. E quando o pior não é somente... É claro que nós não vamos aqui pesar na balança. Nossa balança é muito enganosa. Nossa balança não é uma balança correta. Mas na balança de Deus, sim. A balança de Deus, ela é perfeita. Mas aos meus olhos, na minha balança, é muito mais agressivo um pastor que se apostatou do que um membro. Porque um membro, ele se apostatou, isso é os meus olhos, tá? O meu olhar como pessoa. O membro, ele se apostatou da fé e foi embora para o mundo. O pastor não, ele se apostatou e continua no púlpito. Ele causa um estrago ainda maior para a comunidade. A igreja, ela vai se deteriorando aos poucos. E os membros achando que aquele ensinamento do pastor é o ensinamento correto, ele vai se blindando contra os outros assuntos que são verdade. Por exemplo, nós temos dificuldade, muitas das vezes, para falar com outras pessoas de outras denominações, que estão lá recebendo, muitas das vezes, ensinamento errado. Se nós formos falar um pouco de verdade sobre Cristo, sobre a doutrina da graça, sobre salvação, nós temos dificuldade. Porque para aquela pessoa, o ensinamento que o pastor deu para ela, sem fundamentar o ensinamento dele, sem olhar para as escrituras o ensinamento dele, para aquela ovelha, o ensinamento daquele pastor é correto. Eu estou agora acompanhando, eu estou tendo que acompanhar, porque uma igreja muito grande, com mais de 3.000 membros, decidiu fazer também o ano. Eu achei legal. O tema dessa igreja é Timóteo. Vai ser o ano de Timóteo naquela igreja. Eu falei, ótimo. Deus vai fazer uma obra grandiosa nessa igreja. Eles vão pregar o livro de Timóteo. O que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando as pregações. Só que eles estão proclamando o ano de Timóteo sem pregar expositivamente. Ou seja, quando chega nos pontos de liderança, nos pontos de conduta, eles estão pulando. Eles estão falando só sobre paternidade. Timóteo era filho na fé de Paulo. Fala muito de paternidade, mas esquece como a igreja deve andar. Então, querendo ou não, quando se faz uma coisa dessa, está levando as pessoas também, estão negando a verdade para aquele público.
Negar a verdade, negar a palavra de Deus para a igreja é conduzir pessoas a se apostatarem da fé, da verdade. Se a igreja é o baluarte e coluna da verdade, como negar a verdade para a igreja? Ela tem que defender. O pastor, ele tinha que ser o primeiro a defender a verdade, o primeiro a lutar pela verdade. Então os falsos mestres, eles vão sempre promover crescimento na igreja, com os seus métodos, com a sua maneira, com os seus objetivos de ensinar não a verdade, e sim a mentira. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, nos últimos dias vão aparecer homens que vão ensinar coisas que não é a verdade. Combata eles. Defenda a igreja com a verdade. E esteja você, Timóteo, como um guerreiro defendendo a verdade. E ensine isso para a igreja. E aí o apóstolo Paulo diz que o que está por detrás de todo esse ensino, vamos voltar lá em Timóteo, é espírito. Há um espírito por detrás. Não é simplesmente o pastor falando, ele está sendo induzido, influenciado. Paulo diz isso, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo vai dizer que por detrás de todo falso ensino existe alguém inspirando, ou seja, conduzindo a fala daquele ministro. Os falsos mestres, eles são inspirados. É pesado falar isso aqui, mas é o que o texto, inspirado por Deus, pelo apóstolo Paulo, é o que a Bíblia está dizendo, e nós só estamos repetindo. Veja como é ofensivo falar essas verdades. É ofensivo, sim. Paulo vai dizer que por detrás dessa falsa doutrina, desse povo que está se apostatando da verdade, da fé, dos ensinamentos que Paulo trouxe, as pessoas estão ouvindo espíritos enganadores, e que esses espíritos enganadores estão ensinando doutrinas que não são de Deus, mas que são doutrinas de demônios. Paulo, ele esclarece que assim como os apóstolos, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, os falsos mestres, eles eram inspirados por demônios. É duro, mas é verdade. Então nós sabemos que Satanás, ele tem os seus próprios ministros. Nós sabemos que Satanás tem as suas próprias doutrinas. A Escritura, a palavra de Deus, ela vai descrever o diabo não apenas como tentador. O diabo não é só tentador, aquele que atrai pessoas para o pecado, que conduz pessoas para a lama, para a sujeira. Mas a Bíblia também diz que o diabo, ele também é enganador e mentiroso. Ele tenta, é verdade, ele tenta incitar a pessoa a cair na lama, mas ele também engana. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Ele nunca se firmou na verdade, porque o que ele fala propriamente do que ele é seu, porque ele é mentiroso, disse Jesus. E não só mentiroso, ele é pai da mentira. Ele engana as pessoas, ele comete todo tipo de desvio da verdade, ele vai seduzir as pessoas para o erro. Então a falsa doutrina e o engano, nós podemos também considerar como um juízo de Deus sobre os ímpios. É como se Deus estivesse trazendo juízo sobre aquelas pessoas que odeiam a verdade, detestam a verdade, elas chutam a verdade, ela diz: a verdade para mim não basta, eu preciso de algo a mais. A verdade sempre vai confrontar a tua verdade, a verdade de Deus sempre vai confrontar a verdade do homem.
Sempre vai. Esse choque sempre vai acontecer. O homem estabelece as suas verdades. E a verdade de Deus vem e destrói o castelo que o homem levantou. A nossa vida não pode estar estruturada na verdade de homens, mas é na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a nossa verdade, ela é relativa. Nós relativizamos a nossa verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é permanente. Ela tem um objetivo. Então, quando nós olhamos, vamos abrir aqui rapidinho, um conselho de João para a igreja, 1 João capítulo 4. Por favor, igreja. Por favor. 1 João capítulo 4, versículo 1. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. João está dizendo: quem é de Deus ouve a verdade. Não foi isso que Jesus disse em João? É por isso que vocês não podem ouvir a minha palavra. Está se cumprindo em vocês a profecia de Isaías, que diz: esse povo tendo olhos não vereis, tendo ouvido não ouvireis, tendo olhos não vereis, tendo ouvido não ouvireis. Porque o coração deles está endurecido, o ouvido entapado, os olhos escurecidos. Eles estão firmados no engano. Paul Washer diz que o falso mestre também é considerado como um Deus esmagando os falsos crentes, porque eles não buscam a Deus, eles buscam exatamente um Deus como eles, e não um Deus santo. Porque se nós buscarmos um Deus santo, esse Deus santo, ele vai esmagar as nossas verdades. Ele vai quebrar. Imagine todos os altares levantados pelos homens diante de um Deus santo. Deus vai julgar com que intenção esse altar foi levantado, para o que foi levantado. Então a falsa doutrina é um ensino demoníaco que o homem acaba dando à igreja com um único objetivo: o seu objetivo, não a glória de Deus. Então Paulo diz para Timóteo: combate, porque esse espírito, ele não pode reinar sobre a igreja, não pode estar no meio do povo de Deus. Quando Paulo diz ensinos de demônios, Paulo não está dizendo assim: ele vai falar sobre tranca-rua, Exu caveira, Maria Mulambo, pombagira menina, pombagira cigana, 7 facadas, 7 gargalhadas, Exu mirim, Oxóssi, assim por diante, né? Tem mais, tem um monte. Eu li muito sobre guias, caboclos e orixás. Ele não está falando sobre isso, não. Não é um ensino sobre como é que age o tranca-rua, como é que age o rompe-mata, como é que age o Exu caveira das 7 catatumbas. Não é isso que ele vai ensinar. Nada disso. E o ensino aqui acerca dos demônios nada mais, nada é do que falsa doutrina, falso ensino. Todo
falso ensino vai se originalizar na doutrina dos demônios. E aí, pense naquelas pessoas que estão sentadas ouvindo essas doutrinas. Imagine uma igreja hiperlotada, sentada e ouvindo o pastor ministrando uma doutrina que não é bíblica. Se a Bíblia diz que por detrás dessa falsa doutrina está uma doutrina demoníaca, o que o povo está ouvindo? Pode ser tudo menos a palavra de Deus. Porque se o evangelho não te conduz a mudar de vida, o evangelho ele tem um objetivo: fazer a igreja mudar o curso da sua vida. O evangelho é para transformar você. Então você tem que parar e pensar assim: o evangelho está me transformando? Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar assim, foi um corte que tiraram da sua mensagem e lançaram, ele fala assim, você consegue pecar e a sua consciência ficar em paz? Você consegue brigar com alguém, ter um atrito com alguém, e o seu coração fica com aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva, e você fica remoendo isso um dia após dia e não consegue liberar? Você sempre está com aquele negócio no teu coração? Você consegue deitar para dormir com raiva de alguém? Ele diz: olha, você está com grandes sinais de que Cristo não te salvou. Porque quando Cristo salva alguém, a consciência desta pessoa, ela é ferida com a verdade. E essa verdade, ela é tão profunda que nós somos acusados pela nossa consciência quando nós pecamos. Sabe quando você falha e você fala assim: eu não tinha que ter feito aquilo. Eu pequei, meu Deus do céu. Então hoje nós temos muitas pessoas, a falsa doutrina faz isso, tá? Nós temos muitas pessoas que estão pecando e ela não se arrepende e nem tem no seu coração o pesar de que afrontou Deus. Ela pouco se importa, ela faz de maneira deliberada, ela comete um pecado atrás do outro e depois senta na mesa para tomar um café como se nada tivesse acontecido. A falsa doutrina faz isso. A verdade não, a verdade ela vai esclarecer. A verdade é o descortinar de um teatro. Alguém já foi em teatro aqui? Já foi? O bastidor, você já, assim, nós que somos plateia, nós não sabemos como é os bastidores de um teatro. A apresentação é bacana. Quando puxa a cortina assim, a apresentação é maravilhosa, né? Chega aqueles atores, aquela coisa maravilhosa, eles começam a interpretação, na verdade eles começam a falar o texto que eles ficaram lendo, para gravar o texto. Eles se apresentam, e é legal, a gente dá risada, outros sorriem, outros choram, outros aplaudem, etc. É maravilhoso. No reino de Deus, a verdade, ela vai tão profundo que ela vai descortinar o nosso camarim. O lugar onde nós pintamos o rosto para nos apresentar. O lugar onde nós colocamos a roupa, onde nós cobrimos a nossa nudez. Onde nós começamos a preparar o cabelo, onde o maquiador tira as imperfeições para não aparecer na filmagem que será levada ao público pelas televisões, pela rede social. A verdade, ela não permite isso. A verdade nos leva a ficarmos nus diante de um Deus que tem olhos como chama de fogo.
A verdade, ela nos mói dessa maneira. E qual é a intenção dos demônios? Qual é a intenção dos gnósticos? Qual é a intenção desses homens, dos falsos mestres? A intenção deles é, não, é que se importa com isso, não. Para que vocês vão se importar com isso? Sigam a vida de vocês da maneira que vocês conseguirem viver. Porque Deus lá do céu está aplaudindo você do jeito que você consegue viver. Não. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você não correr para mim, a única coisa que Ele espera é juízo. Então parece bom, gostoso estarmos mergulhados no engano. Parece, mas o engano vai nos conduzir ao erro e à destruição total. Então Timóteo, para defender aquela igreja, ele vai ter que lutar com unhas e dentes e combater. Combater. Ainda aqui em João, vamos na segunda carta de João, estou terminando já. 2 João, versículo 7, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos inteiro galardão todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Tem que perseverar na doutrina de Cristo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. João está dizendo: não é para ter nem aliança. Quanto menos ouvir. Amém, igreja? Vamos ali num culto. O que tem no culto? O culto é bom. É bom por quê? Porque o louvor é melhor. E eu sou dessa linha. Eu acho que o louvor tem que ser bom mesmo. Sou dessa linha aí. O louvor tem que ser bom. Ah, vamos ali numa igreja. O que tem lá? A igreja, o conforto da igreja é muito bom. Sou dessa linha também. A igreja tem que ter conforto dos membros. Não tem problema nenhum. Vamos ali numa igreja. O que tem naquela igreja lá? Na igreja lá, nós temos o melhor bebedouro. Nós temos o melhor banheiro. O banheiro lá é porcelanato. As luzes, lâmpada de croica. Tem fitinha na LED. É tudo espetacular. Tem um espaço para você ficar na internet, um espaço kids. A nossa igreja é top das tops. Poxa, legal, eu acredito que tem que ser, não tem problema nenhum. Mas se esquece do principal. A igreja tem uma doutrina bíblica. Tem? Ah, não tem? Então não vai. Ora! Você vai porque a poltrona é acolchoada. Eu digo para vocês, essa cadeira que você está sentado, ela é horrível. Misericórdia. Eu sei. Tem hora que fica assim, ó. Se eu pegar mais de uma hora, fica assim. Os irmãos ficam assim, desse jeito. É mexe para lá. Nós compramos essas cadeiras na correria. Precisamos botar uma cadeira melhor para você sentar para assistir o culto. Eu concordo. Eu não tenho problema com isso, não. Mas o essencial de uma igreja é o evangelho. É a doutrina, é a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. A verdade tem que ser o centro do púlpito. A vida do ministro, a vida da igreja. A igreja ela tem que exalar a verdade. A igreja ela tem que transpirar a verdade. A igreja tem que se alimentar da verdade e alimentar as pessoas com a verdade. É isso que tem que reinar. E a verdade ela vai gerar conflito.
Não importa. Nos preparemos para os conflitos e vamos enfrentá-los. Estava falando com o pastor William, aqui no teclado, a gente está conversando um pouquinho. Falei com o pastor Alex também. Você acha que não é desafiador pregar 1 Timóteo capítulo 3? Para nós que somos pastores? É desafiador. Porque agora vocês ficam assim com a gente, assim, ó. Vamos ver se o pastor está vivendo aquilo lá que ele pregou 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ver se ele é irrepreensível. Vamos ver. Como eu disse aqui no domingo passado, ótimo. Não há problema nenhum. Examine a doutrina, examine o casamento do pastor, analise, não tem problema nenhum. Não há. Pastor que se coloca numa redoma de vidro e quer ocultar toda a sua vida, complicado demais. Complicado. O apóstolo Paulo, ele tem uma defesa. E a defesa do apóstolo Paulo é uma só verdade. Vocês são a coluna e o baluarte da verdade. Timóteo defende isso aí. Que eu sei que nos últimos dias vão aparecer homens que vão ensinar doutrinas de demônios, que vão ensinar coisas que nós não ensinamos, vão mentir. Então esses falsos mestres que estão lá na igreja de Éfeso, o problema deles não é só teológico, é moral também. Eles têm problema teológico e moral. Eles vivem uma vida de imoralidade. Ensinam com o motivo errado, com a intenção errada. Paulo diz, volte lá para a gente concluir, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui, Paulo diz que o problema deles está na consciência. A consciência dos falsos mestres perdeu toda a sensibilidade espiritual. Está cauterizada. Está anestesiada, amortecida. Eles perderam o temor de Deus. Eles nem sentem mais tristeza pelo pecado. São insensíveis, irmãos. São insensíveis. Essa palavra aqui do grego, ela tem um significado importantíssimo. Essa palavra aqui, cauterizada, traz a ideia de quando se pegava um ferro quente, como era feito com um escravo. Pegava o ferro quente e colocava na carne do escravo, assim. Tirava. Hoje é feito com boi, com gado, né? E aquele lugar que foi marcado com ferro fica insensível. Quando Paulo usa essa linguagem aqui, ele está falando isso. Ele está mostrando que não adianta a pessoa ela falar com a boca e a sua conduta negar o que ela está falando. Nossos mestres, muitas das vezes, ficavam relativizando, ficavam misturando ascetismo com o judaísmo. Eles misturavam tudo. Segundo o Marcos Craconato também, ele diz que os gnósticos misturavam também essas questões. Eles, ao mesmo tempo que queriam se separar, se conservar, vou chegar nessa parte para a gente terminar, eles também queriam dar atenção para a dieta, dar atenção também para o cuidado com os ritos judaicos, que era a dieta, não se alimentar de maneira acelerada, mas também tinham uma defesa contrária ao casamento. Então esses homens aqui, eles falavam uma coisa, mas muitas das vezes praticavam errado. Faziam completamente o contrário do que Deus estabeleceu. Por isso que Paulo ele fala sobre casamento no texto. Por isso que Paulo ele vai abordar tanto o casamento como comida aqui.
Porque esses homens, eles misturaram as coisas e queriam proibir o casamento do povo. E ao mesmo tempo que eles proibiam o casamento, a Bíblia fala sobre celibato, não tem problema. Mas isso não é uma regra que vai conduzir o homem à salvação. Não é pelo celibato que eu sou salvo. Não é porque eu como tal coisa ou deixo de comer tal coisa que eu sou salvo ou santificado. Então, quando você estuda o ascetismo, eles começam a se separar porque eles querem uma elevação espiritual. Então, essa parte de judaísmo misturado com ascetismo gerou o gnosticismo. Esses gnósticos, eles agora trazem para a mente, querem trazer para a mente da igreja que o corpo físico, muitas das vezes, não é importante, não tem valor algum. Que o corpo é uma matéria má, que o corpo é uma matéria pecaminosa, suja, que não tem relevância nenhuma. Eles defendiam uma coisa e depois defendiam outra. Então eles queriam levar os homens até mesmo a se prostituírem em muitos casos. Que o corpo já é mau mesmo, a matéria já é má. Em outros casos eles diziam, para que se casar? Não precisa se casar. Deus instituiu o casamento. Deus ordenou o casamento. Deus criou os alimentos para o homem gozar e desfrutar dos alimentos. Nós comemos para a glória de Deus. É claro que existem algumas regras no Antigo Testamento referente à dieta que até hoje muitos judeus praticam. Fazem dieta até hoje. Muitos judeus fazem isso. Mas a salvação não está atrelada a essas coisas. E quando se atrela a salvação à dieta, quando se atrela a salvação a casamento, ou ser casado ou não casado, o que Paulo fala em Coríntios capítulo 7? Está solteiro? Não casa. Casou, não separa. Casou, cuida das coisas do mundo. Está solteiro, cuida das coisas do Senhor. Paulo não diz assim, você perdeu a salvação, você não vai ser salvo. Não. O que esses homens estavam tentando trazer para dentro da igreja, eles combinaram essa heresia chamada de gnosticismo, vai causar uma devastação na igreja. Então a matéria, ela tem que ser para a glória de Deus. O nosso corpo é pecaminoso, a matéria é pecaminosa por causa de Adão, mas em Cristo nós somos justificados, purificados. E um dia essa matéria má, ela vai ser revestida da imortalidade. Mas até lá, nós temos que glorificar a Deus, não só em espírito e em verdade. A nossa carne tem que exultar pelo Deus vivo. Nós temos também que glorificar a Deus com a nossa vida. Então os gnósticos que negavam a doutrina da criação, negavam a encarnação e negavam a ressurreição, eles queriam colocar essas coisas dentro da igreja e ficavam oscilando, como eu disse. Uma hora eles dizem, não, a gente tem que se separar, a gente precisa não se misturar com tais coisas. Esse é o ascetismo, que acreditava que se abstendo das coisas ruins, eles teriam uma elevação na alma. De outro lado, tinha a libertinagem. Então essa mistura queria estar reinando dentro da igreja, queria estar no meio do povo de Deus, tentando proibir o povo de Deus dos privilégios concedidos por Deus, casamento e comida. Paulo fala para Timóteo, pega esses caras aí. Essas coisas não podem reinar no meio da igreja. Então, como nós falamos anteriormente, Paulo já falou isso também no capítulo 2, a igreja não pode aceitar uma vida pastoral de adultério em cima de adultério. O pastor da igreja não pode aceitar isso. Os líderes da igreja não podem aceitar isso, dos seus liderados, a viverem uma vida promíscua. A igreja tem que ser sustentada nesse quesito, nesse ponto, na verdade. Então eu posso comer uma bistequinha? Eu posso? Posso. E isso também é para a glória de Deus. Alimentação, a mesma coisa. Deus é glorificado quando nós
comemos e bebemos para a glória dele. Então, se um pastor aparece na tua frente e fala assim, olha, você não pode ter relacionamento sexual com a sua esposa. Eu sou atleta de boxe, eu estou lutando boxe. Eu vou para algum campeonato de jiu-jitsu, porque o boxeador que faz isso, ele fica 3 meses longe da esposa. Eu não sou boxeador, eu sou pastor. E mesmo assim, para se apartar, tem que ter consentimento. Multo, diz Paulo. E não seja por muito tempo, por causa da vossa abstinência, incontinência. Então tem pastores que proíbem. Então Paulo diz, que coisa é essa acontecendo na igreja? Que bagunça. Timóteo, combate esses caras aí. Bate de frente com eles. Por isso que ele diz no versículo de número 4, vamos ler. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, se alguém ensina o contrário, está indo no caminho da doutrina de demônios, como o ascetismo e como os gnósticos. É no contrário ao que Deus estabeleceu. O casamento é de Deus, o alimento também é de Deus, mas tem que ser recebido com ações de graças. Então as duas coisas são boas, igreja, e devem ser desfrutadas com gratidão pelos cristãos, não proibidos. É claro que aqui vai um alerta para os casados. É claro que abusar do corpo da sua esposa também é pecado. Amém, igreja? Amém. E comer desordenadamente também é pecado. Você tem que comer em gratidão, em ações de graça, para Deus ser glorificado. E a vida conjugal a mesma coisa. Por isso que Paulo diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, separado ou dedicado a Deus para uso de maneira santa. Tem que ser usado onde Deus vai ser glorificado. A santificação no que se está fazendo. É claro que existem pessoas que são mais fracos na fé e não comem certos tipos de coisa. Nós temos irmãos que não comem. E se porventura eu causar escândalo no meu irmão, porque eu estou comendo uma carne de porco, se você ficou escandalizado porque eu disse isso, irmão, eu vou parar de comer por causa de você. É o que a Bíblia mandou fazer. Porque você é mais fraco do que eu nesse sentido. Mas a Bíblia diz que não é pecado comer carne de porco, não. Mas por amor à igreja, eu tenho que parar. Por amor dos mais fracos na fé. Então, se você estiver, aqui minhas considerações finais, numa igreja onde o pastor traz essas proibições, onde o pastor traz ensinamentos de demônios, onde o pastor diz para você que a verdade de Deus pode ser sim relativa, saia desse lugar. Não pode relativizar a palavra de Deus. Não pode. Nós temos muitos exemplos por aí. O cantor Kleber Lucas relativizou, Caio Fábio, Ed René, David Leonardo e outros mais. Estão fazendo da verdade, tentando fazer da verdade de Deus uma balbúrdia. Mas Deus é santo e poderoso, e a sua verdade vai permanecer para sempre. E o que depender de nós aqui nesta igreja, nós vamos lutar para que sejamos coluna e baluarte dessa verdade. Mas eu quero que você saiba, haverá confrontos entre a gente. Haverá confrontos. Para que a verdade de Deus prevaleça. Amém, irmãos? Haverá. Vamos ficar em pé?